Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, e ela começa no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do 1 ao 14. Vamos lá. Mateus 24, do 1 ao 14. Obrigado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhes: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos orar de novo? Pai, te agradecemos pela revelação da tua palavra, Deus. Sabemos que o Senhor está aqui, é notória a tua presença. Pedimos, ó Deus, que venha a revelação da tua palavra, da forma que o Senhor deseja e quer. Senhor, me usa como instrumento, como boca do Senhor, para o teu povo, para a tua família, para os teus. Senhor, que esse culto seja pautado, Pai querido, com a tua presença do começo ao fim, e que toda honra, toda glória, todo louvor, nós tributamos a ti. Amém? Bora lá? Vamos começar. Gente, vocês acharam alguma coisa aí meio familiar que está acontecendo nos dias de hoje? Total, né? Jesus escrevendo, falando para os seus discípulos, o sinal, e nós vemos muitos desses sinais acontecendo nos dias de hoje. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar no primeiro verso, e se você puder colocar para mim, Gu, eu agradeço. E essa palavra, Deus me deu o tema de estruturas que suportam. Por que estruturas que suportam? E nós vamos ler só esse versículo novamente. Podemos fazer uma leitura congregacional? Acho tão bonita essa palavra, congregacional. Vamos lá, 1, 2, 3, aí vocês começam, para ficar bonitinho. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode parar por aí. Legal. Gu, faz um favor para mim. Põe em Lucas 21. Nós vamos ler o 5 e o 6 também. Mas enquanto isso eu vou falando com vocês. Gente, o que acontece nessa cena? Acontece exatamente o seguinte. Jesus, era comum naquele momento, Jesus visitar o templo todos os dias e ensinar no templo todos os dias. Mas um belo dia, chegam os seus discípulos e começa a apresentar a Jesus a estrutura daquele templo. E ele começa e anda com Jesus e olha, Jesus, como esse lugar é sólido. Olha, Jesus, como esse templo é bonito.
Por que bonito? Porque Lucas ele vai trazer uma revelação que não está em Mateus, dizendo: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, e disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra, que não será derrubada. Então, além de mostrarem a estrutura do templo, mostrava também que aquele templo tinha pedras preciosas, ornadas, e isso é muito comum. Irmãos, nós estamos falando aqui na igreja, nesse tempo, Deus nos deu uma palavra revelada que nós precisamos criar raízes, amém? E temos falado muito, e os cultos de quarta-feira foram maravilhosos. Então, o primeiro, o pastor Henrique pregou, o segundo, o pastor Sandro pregou, e no terceiro, a mulher mais linda dessa igreja pregou, minha esposa. E foi maravilhoso, e Deus ele tem trazido coisas maravilhosas através dessa revelação, de criarmos raízes nesse ano, e essa palavra não é só para esse ano, essa palavra é para a nossa vida cristã todos os dias, amém? E também nós estamos estudando o livro Enraizados, que tem sido grande bênção. Então, assim, se você não tem, na livraria tem, pede emprestado, estude esse ano esse livro, porque vem uma revelação muito forte de criarmos raízes. Mas, para entendermos de criar raízes, tem coisa que eu não preciso nem ler o livro e nem vir nos cultos. E é muito importante que você venha. E nem precisa você ser um mestrado em deixa eu ver, biologia, cadê a Nath? E nem um mestrado em botânica para você entender que uma árvore muito grande, que tem um peso muito grande, ela precisa de raízes sólidas e firmes para suportar o seu tempo. Nós vivemos em São Paulo e é muito comum chuvas aqui, e quando chove em São Paulo você vê árvores caídas em um lugar, árvores caídas em outro, isso é muito comum, é muito da nossa realidade. E aquelas árvores, elas caem, às vezes por falta de cuidado, vitamina e uma raiz não solidificada. Porque nós somos uma cidade grande, muito cimento. Então nós sabemos que para firmar raízes é necessário, para firmarmos e crescermos, é necessário de raízes sólidas. E Jesus ele vai falar também de firmar, de solidificar uma casa, também falando dessa questão da solidez que precisamos ter. E isso ele vai falar lá em Mateus, voltar aqui, Mateus 7, do 24 ao 25. Ele vai falar, e você conhece muito desse texto. Você conhece desse texto porque ele fala que o homem prudente, eu vou assemelhá-lo a uma casa edificada sobre a rocha. E vem a chuva sobre aquela casa, vem a tempestade sobre aquela casa, e aquela casa ela não cai, ela continua firme. Então Jesus ele usa na sua palavra e nos seus ensinamentos a importância de uma estrutura sólida e que suporte o peso e a estrutura de uma casa. Mas agora os seus discípulos chegam até Jesus e mostram que aquele templo ele é sólido. Ele mostra a estrutura daquele templo lá em Mateus e fala: Jesus, olha só como é sólida essa estrutura. E Jesus, ela não é só sólida, ela é muito bonita. E isso para o brasileiro é muito fácil de entender. Vocês sabiam que nós somos os maiores consumidores, ou estamos entre os maiores, daqueles programas de construção e desconstrução, no HH, como que é o nome? Hominy, não sei o que lá. Nós consumimos muito esses programas de construção. Nós gostamos de ver essa questão. E nós brasileiros, nós gostamos do belo. Isso é muito comum na nossa nação. Nós gostamos de admirar o belo. E naquela estrutura, Jesus é apresentado e você vai entender que é mais ou menos aquilo. Você fica olhando aqueles programas e fala: cara, eu quero uma casa em conceito aberto. Mas minha casa já tem um cômodo, como eu vou fazer? Só se for conceito aberto para a rua, né? E você fica imaginando como ficaria tal coisa. E aí, o mais legal, e eu não sei se vocês já passaram por isso, como nós brasileiros, e às vezes a gente, né, que às vezes passa um pouquinho ali de aperto, a gente gosta de fazer reforma e mostrar para todo mundo. Quando dá tudo certo é uma maravilha e é muito gostoso. Gente, e existem umas partes da casa que a gente gosta de mostrar.
Por exemplo, quando você troca o piso da cozinha e você fala para o seu vizinho, chama a família e mostra e fala assim, é porcelanato. Acontece? Você leva ele no banheiro. Gente, eu não sei quantos banheiros reformados eu já vi na vida. Eu já vi muitos banheiros reformados e você fala, ó, tudo no azulejo. Maravilhoso. Porque nós gostamos do belo, nós gostamos de admirar o belo. Então, exatamente o que aqueles discípulos eles fazem para Jesus, Jesus, a estrutura é sólida, a estrutura é bela. Mas só que ao contrário disso, eles vão receber de Jesus um balde de água fria. Um balde de água fria, por quê? Porque Jesus ele fala exatamente essas palavras que acabamos de ler, dizendo, está vendo essa estrutura? Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará um tijolo em cima de outro tijolo. E talvez nós não entendemos isso porque nós não somos judeus. E para nós entendermos isso, nós temos que viajar um pouquinho na história. E eu te convido a fazer isso comigo nessa manhã. Você topa? Vamos junto então. A gente vai viajar nessa história para tentar entender a dor, porque o que Jesus falou é muito grave. Não foi só um balde de água fria, mas foi muito grave para o povo judeu. Tanto que é verdade que você vai ver lá em Mateus 26, a gente vai ler o 57. Coloca para a gente, por favor, Gu. Diz assim, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Aí você pode pular para o 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 testemunhas. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Eles não encontraram nenhuma acusação contra Jesus, até chegar 2 testemunhas e falar, ó, eu ouvi Jesus falar, que ele é capaz de derrubar esse templo e em 3 dias reconstruí-lo. É tão grave aquilo para o judeu, é tão grave aquilo para um judeu ouvir aquela coisa, que foi o motivo de acusação para que Jesus fosse crucificado. E não só isso, quando Jesus estava na cruz, pula para o 27:40. Mateus 27:40. E dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Era algo muito grave. Jesus mexeu com o sistema religioso dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Era grave. Mas para que você entenda isso, então agora a gente viaja na história. Em Êxodo 40, Deus ele pede para Moisés, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Tabernáculo no hebraico vai ser tenda, mas é muito mais amplo o sentido, porque tabernáculo significa o lugar onde eu encontro Deus, e Deus se encontra comigo. E Deus ele pede falando, Moisés, eu tirei e você foi o porta-voz do povo, tirando o povo do Egito. Agora, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E Moisés faz exatamente conforme o plano, a arquitetura que Deus mandou para ele. Ele faz exatamente isso, constrói o tabernáculo. E o tabernáculo ele tem uma estrutura simples e complexa ao mesmo tempo. Mas eu vou falar alguns elementos que tinham nesse tabernáculo. No tabernáculo você encontra o altar do sacrifício lá. Então tinha o altar do sacrifício. Lá também tinha um tanque que depois do sacrifício, depois da oferta, eles iam e se lavavam nesse tanque.
Nós temos nessa estrutura do tabernáculo também lugares separados, onde ficavam as pessoas, mas tinha um lugar que era o santuário, o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E tem dentro desse espaço mais um onde ficava a Arca da Aliança, que era um caixote, eu posso falar assim, Deus me perdoe, mas só para exemplificar, uma caixa, onde tinha 2 querubins em cima, dourada, coberta por ouro. E aquela arca era que simbolizava a presença de Deus junto ao povo. Dentro daquela arca nós vamos ver o cajado de Arão. Dentro daquela arca nós vamos ver o maná e as tábuas da lei. E aquela arca era a presença de Deus manifesta naquela tenda. E lá ela ficava no Santíssimo Lugar e ninguém tinha acesso, nem os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. E ele não podia entrar de qualquer forma. Ele entrava, se eu não me engano, uma vez por ano. E ele tinha que fazer um sacrifício, se consagrar. E dizem os historiadores que ele ia com uma corda amarrada no pé. Porque se ele entrasse lá e estivesse em uma situação de pecado ou de reprovação diante de Deus, ele já ficava por lá morto e eles puxavam pela corda. Esse era o tabernáculo. E Deus ele pede aquilo para Moisés e Moisés faz. E Êxodo 40, vamos ler só o 36, por favor. 34, desculpa. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando estava a construção feita, Deus mostrando a aprovação, Ele vem com a nuvem e cobre a tenda, o tabernáculo. E essa era a direção do povo, porque quando a nuvem estava sobre a tenda, eles sabiam que ali eles deviam fazer acampamento. E quando a nuvem começava a andar, eles desmontavam as suas barracas, as suas tendas, o tabernáculo e começavam a seguir a nuvem. E era tão grande, era tão poderoso que a glória de Deus estava naquele lugar. Então, viajando na história, tudo começa no tabernáculo. Mas só que existe uma situação que acontece, mas já não no tempo de Moisés, nós vamos caminhar mais para frente, já no tempo de Samuel, onde nós temos Eli, Ófine e Finéias. Eles agora são os sacerdotes do templo. Eles agora são os responsáveis por cuidar do tabernáculo, da arca e da presença de Deus junto ao povo. Mas eles são totalmente reprovados perante Deus. Diz a palavra de Deus que eles eram perversos, principalmente Ófine e Finéias. Dizem que eles levavam mulheres e tinham relações com ela dentro do templo. Eles eram reprovados porque eles comiam o sacrifício do altar, uma porção que não era destinada ao sacerdote. Eles usurpavam o que era de Deus. E Deus foi se irritando com aquela situação, com aquele sacerdócio impuro e incorreto. E vem uma palavra de juízo. E vem uma palavra de juízo sobre a casa de Eli. E nesse tempo, Israel está em guerra com os filisteus, com o povo inimigo. E a batalha está pegada. Está o UFC de ontem à noite. Estou fazendo comercial da Band aqui. Está pegado o negócio. E de repente, lá o pessoal que está na batalha, na frente de batalha, fala assim, ó, traz a arca, traz a presença de Deus, porque nós não conseguiremos vencer essa batalha sem que Deus esteja conosco. E a mensagem chega, Ófine e Finéias levam a arca. E quando chega a arca, diz a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, depois eu pego aqui a referência, mas vamos continuar. Diz a palavra do Senhor que quando a arca chega, o exército fica muito forte e começa a gritar e louvar a Deus. O povo filisteu fica com as pernas tremendo, porque a presença de Deus, e eles conheciam a história e sabiam o que Deus tinha feito com os egípcios. E a história diz que eles chegam e o povo se anima. Mas aquela batalha Israel perde. Por quê, irmãos?
Por que Israel? Porque havia uma palavra de juízo. Aquela era a presença de Deus. E a presença de Deus, quando ela é levada por alguém que não tem temor por ela não vem com peso de glória, mas ela vem com peso de justiça. E veio justiça naquele dia, e diz que mais de 34 mil homens do exército de Israel caíram naquela noite. Naquela tarde, não sei. E junto com eles, Ofner e Finéias. Um dos mensageiros consegue fugir do campo de batalha e leva a mensagem para Eli. E diz, seus filhos morreram. Eli, com a notícia, e a arca foi tomada pelo povo filisteu. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias entra em trabalho de parto com toda aquela situação. E não aguentando, sabendo de todas aquelas notícias, ela morre em trabalho de parto. E a única coisa que ela consegue colocar é o nome do seu filho, Icabô, que significa a glória se foi. A presença de Deus já não está mais no arraial de Israel, ela está com o povo filisteu. E o povo filisteu, comemorando a vitória, coloca a arca junto ao seu Deus, chamado Deus Dagon, Deus com D minúsculo. E quando colocam a arca junto ao seu Deus, diz que no primeiro dia, aquela estátua, ela cai no chão. E fica como prostrada em frente à arca do Senhor. Eles acham aquilo estranho. Levantam aquela estátua novamente. E no dia seguinte, novamente a estátua está caída, mas agora sem a cabeça e sem os braços. Mostrando o poder do nosso Deus e mostrando que Ele é Deus, um único Deus, e um Deus que é feito pelas mãos de homem. Ele não tem cabeça porque não pode pensar, e não tem braços porque Ele não pode agir. E a gente continua nessa história. E o povo filisteu é atormentado com várias pestes e pragas. E uma delas são tumores. Em outras versões da Bíblia diz que eles são atacados por hemorroidas. É uma crise de hemorroida por toda a nação. Ratos começam a infestar aquela nação. E eles entendem que aquilo é exatamente castigo, porque a arca do Senhor, a de Deus, está num lugar onde ela não deve estar. E eles falam, manda de volta. Manda essa arca de volta, porque o lugar onde a presença de Deus não é para estar, cara, ela vai causar juízo. E eles retornam com a arca para Israel. E essa arca, voltando para Israel, ela vai ficar na casa de Abinadab. E fica por lá. Mas aí isso tudo está acontecendo e vem o reinado de Saul. Um rei que Deus reprova. E depois vem o reinado de Davi. E a primeira coisa que Davi vai fazer no seu reinado é falar assim, traz a presença de volta. Nós precisamos da presença aqui em Jerusalém. Traz a presença de volta. A primeira decisão do reinado de Davi é tragam a arca da casa de Abinadab. E Davi fez a coisa certa, mas do jeito errado. Porque diz a palavra que nesse caminhar, que nessa história, essa arca ela é carregada primeiramente por um carro de bois. E não era como deveria ser. A presença de Deus precisa ser carregada por homens, por sacerdotes e nos ombros. A distância não era pequena, mas precisava ser daquele jeito. E quando aquele carro de boi tropeçou no meio do caminho, tinha um homem chamado Uzá, que ele tentou dar uma ajudinha. E diz que ele foi fulminado ali. Porque, irmãos, o homem não pode suportar, da palavra dar suporte à presença de Deus, mas é a presença de Deus que dá suporte para o homem. Davi fala, e fica com muito temor pela morte de Uzá. Ele fala, não tragam a arca, leve para a casa de Obed-edom.
E a arca fica lá, a presença de Deus fica na casa de Obed-edom. E a palavra vai dizer lá em Samuel que Obed-edom fica muito próspero. Deus prospera e abençoa a vida de Obed-edom. E Davi tem a notícia dizendo: olha, Obed-edom está prosperando com a presença de Deus. E Davi agora faz do jeito certo. E ele faz da forma que precisa ser feita. E a arca volta a Jerusalém com louvores, sacrifícios e homens consagrados levando a presença. A arca chegou em Jerusalém e agora nós passamos da época do tabernáculo de Moisés e começa o tabernáculo de Davi. Muito parecido na sua estrutura, mas Davi ele coloca um novo elemento nesse tabernáculo, chamado adoração. Davi fala para Asaf, monta equipes de louvor aí e de adoração, porque a adoração ela tem que ser contínua no tabernáculo. A adoração ela precisa ser contínua na presença do Senhor. E talvez Davi ele tenha tido até antes de Isaías a revelação que Isaías teve lá quando ele viu o céu dos céus e viam os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Davi teve a noção que fala assim: não tem como ter um tabernáculo sem adoração, e a adoração ela precisa ser contínua. O tabernáculo de Davi é instaurado em Israel. Chega um novo tempo. E Davi não se sente satisfeito, e a gente vai ver lá em Crônicas, 1 Crônicas 17, que Davi de repente está no seu palácio, e ele olha a tenda, o tabernáculo, e ele fala: não é possível, não pode ser assim, não tem que ser desse jeito, eu estou morando num palácio, e a presença de Deus, e a casa de Deus ser uma tenda, não, vamos falar com o profeta, e ele chama Natã e fala: Natã, estou pensando em construir um palácio, um templo para o nosso Deus. Natã, os olhos dele brilham e fala: uau, Davi, Deus é contigo, vai nessa força, porque tudo que você quiser Deus vai te abençoar. Mas só que à noite Natã vai dormir, o profeta, e a palavra diz o seguinte, que Natã dormindo, Deus chama e fala assim: olha, fala para o meu servo Davi, quando foi que eu pedi para ele uma casa? Eu nunca pedi, eu sempre habitei no meio do meu povo, através de tendas. E aí tem uma revelação aqui, irmãos. Deus ele não queria um templo. Deus ele não se importava com a estrutura, mas só que o templo ele tem uma estrutura estática. Uma estrutura parada. Você pode ir para a sua casa, o templo vai continuar aqui, amém? Pode ficar tranquilo, amanhã você voltar, ele vai estar aqui no mesmo lugar. Mas a tenda não. A tenda era dinâmica. A tenda tinha uma estrutura dinâmica, então quando o povo andava, a presença de Deus estava lá. Mas ele entendeu o desejo de Davi e fala assim: o seu desejo é legítimo, eu entendo o seu coração, mas você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é teu filho, Salomão. Davi começa a juntar coisas, faz a planta, mas ele não constrói, entrega tudo para Salomão. Para que Salomão, ele faça o templo. E Salomão, com muito temor, e isso nós vamos ver lá em 1 Reis 8, 9, ele faz uma oração, falou: Deus, onde o Senhor vai habitar? Que lugar vai caber a presença do Senhor? Esse templo que nós construímos, que era muito grande. Fala: não tem como. Irmãos, não existe lugar nessa terra que Deus não chame dele, que é dele. O salmista ele vai dizer: se eu subir ao céu, o Senhor está, e se eu descer no mais profundo abismo e fizer a minha cama lá, eu sei que o Senhor estará lá também. Não existia um lugar que poderia comportar a presença ou suportar a presença de Deus.
e muito mais sendo um lugar estático. Nunca foi o plano de Deus. Tanto que o judeu ortodoxo, vocês sabiam que eles fazem a oração voltada para o templo de Jerusalém? O judeu não ora de qualquer jeito, tipo, vou orar. Não, ele ora, ele procura onde ele estiver, se ele estiver fora de Israel, onde está Jerusalém? Aqui. Onde fica o templo? Aqui. Onde é o Santíssimo? Aqui. É nessa direção que eu vou orar. Nunca foi a intenção de Deus. Porque a presença de Deus, ela precisava ser dinâmica e estar com o povo todos os dias, todos os momentos. Que a distância não fosse um problema ou um atraso para que o povo pudesse sentir a presença dele com eles. Amém? Está todo mundo comigo? E nós chegamos no templo. Nós chegamos nessa estrutura. Dá para você começar a entender como foi grave o que Jesus falou para aqueles judeus? Olha quanta história envolvida para nós chegarmos no templo, mas não acabou por aí. A palavra vai dizer que o povo se corrompeu novamente. E não por uma, não por duas, não por 3 vezes. E Deus, como aquele pai amoroso, ou como aquela mãe que fala o seguinte: estou te prometendo, 1, estou te prometendo, 2, estou te prometendo, 3, na próxima eu te pego. Deus fez a mesma coisa com os filhos dele. Se conserta, se ajeita, se apruma. Não, veio o castigo. E esse povo é levado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor leva o povo cativo para a Babilônia. E a palavra vai dizer que o templo de Deus, ele é destruído. É saqueado. Acabam. E esse exílio duram 70 anos. 70 anos o povo cativo na Babilônia. Vou beber água, tá? Agora eu vou tossir. Me engasguei. Desculpa, vou chegar lá. Paramos onde? Na Babilônia, né? Misericórdia. Chegamos na Babilônia. E o povo lá, e Deus fala assim: olha, façam casas, prosperem nessa terra. Não vai ser um dia, não vai ser um ano, serão 70 anos. Depois de 70 anos, Deus cumpre o que promete e o povo começa a voltar, e nós vemos isso na história de Neemias. Mas o que eu acho muito lindo é quando Deus ele fala em Ageu. Porque ele vai falar do templo. E quando o povo chega e vê o templo destruído, cara, não dá vontade de adorar. Não dá vontade de se prostrar. E Deus usa o profeta Ageu e fala assim o seguinte: ei, vocês estão voltando de um cativeiro. Eu sei que não tem dinheiro. Eu sei que não tem pedras preciosas. Mas façam com aquilo que vocês têm. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E eles começam a construir. E o que eu acredito que aconteceu, essa construção não durou 1, 2 ou 3 anos. E aquele começo começou com uma estrutura bem simples, mas ela foi desenvolvendo. Gu, põe pra gente aí, João 2, 19 ao 22. E Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado o templo. Para aí, Gu, por favor. O templo, e tu levantarás em 3 dias? Então, de Ageu, que o povo ele começa a reconstruir o templo, os israelitas demoram 46 anos para que a estrutura do templo estivesse sólida e bonita da forma que foi mostrada a Jesus. 46 anos. Dá para entender a dor daquele povo quando Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Dá para entender a história envolvida nesse pequeno versículo onde Jesus fala:
não vai ficar em pé. E porque foi tão grave no ouvido de um judeu ouvir isso da boca de Jesus, foi confrontoso. Confrontou uma estrutura religiosa. Confrontou algo que eles acreditavam muito, que era feito pela força do seu braço. Nós edificamos novamente um templo que foi destruído. E chegou numa estrutura linda, maravilhosa, e isso, Jesus, é obra nossa. Continua, Gu, por favor. Mas ele falava do templo do seu corpo. Já estou indo para a parte final. Porque aqui já vem a revelação. Lembra que eu falei que Jesus nunca quis, o Senhor nunca quis uma estrutura estática, parada? Ele sempre quis uma estrutura dinâmica que se movimentasse. Jesus falava daquele templo físico, sim, porque nós vamos ver na história que 70 anos depois da morte de cruz, os gregos, se eu não me engano, eu acho que são os gregos, entram em Jerusalém e destroem novamente o templo, onde nós vemos que até hoje não foi reconstruído, e fica o Muro das Lamentações. O templo foi destruído novamente. Mas o templo, o tabernáculo que Jesus estava falando, era ele. Ele falou, vocês podem destruir, mas o lugar de encontro com Deus, em 3 dias, será restaurado. E essa forma não vai ser mais estática, mas vai ser dinâmica, porque onde você tiver, onde tiver um adorador, onde tiver um sacerdote, ele vai poder acessar. Por isso o nome dessa mensagem, querido, o tema dessa mensagem é estruturas que suportam. Aquele templo, por melhor que ele seja, ele não suportava. O único que pode suportar é Jesus. Por isso ele fala que ele é a rocha daquela casa, que não se abala. Esse tem que ser o nosso suporte. E sabe uma revelação muito legal? O que os discípulos mostraram para ele daquele templo eram coisas boas, era uma estrutura sólida e eram coisas bonitas. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que aquilo, apesar de ser bom e de ser bonito, não podia solidificar, não poderia dar solidez para algo que estava sendo formado. Vamos trazer para os nossos dias? Cara, você pode ser fera no seu trabalho. Você pode ter uma profissão sensacional. Você pode ter o melhor relacionamento que você tem e deve ter. Você pode ter a melhor família e deve buscar isso no Senhor. Você pode ser o maior e o melhor na sua área de atuação, nos estudos, e você tem que ser. Mas nada disso vai dar sustentação para a sua vida, a não ser Jesus. Nada disso vai dar sustentação. Ele tem que ser essa base. Ele é o nosso lugar de encontro. Querido, nós podemos vir domingo após domingo na igreja. Mas se nós não entendemos que aqui é o lugar de encontro e quem vai proporcionar esse encontro é o próprio Jesus, não vai fazer diferença. E hoje nós estamos bem bonitos, tem ar-condicionado, olha que coisa linda. Teremos do outro lado. Mas isso não importa. Se não tiver a presença dele. Isso não vai importar se não tiver a presença dele. Você pode ter o melhor relacionamento, mas, querido, vai acabar. E eu não estou jogando praga na sua vida não, tá? Não é isso. O que eu estou dizendo é que se Jesus não for a base, ninguém é eterno. Só Ele é. E faz essa reflexão, porque eu fiz dentro dessa palavra, Senhor, onde eu tenho deixado? O que eu tenho trocado pela Tua presença?
E às vezes, irmãos, nós usamos a palavra de uma forma meio equivocada. Porque nós falamos, Jesus, ele morreu na cruz e ele me deu acesso. E realmente deu, e você vai ver que naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, dizendo, agora é possível acessar a presença. Lembra que eu falei do Santíssimo Lugar? O véu ficava naquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Quando Jesus expira na cruz, aquele véu rasga. Mas, querido, existiam 2 compartimentos naquela parte, o santuário e o santo lugar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é Jesus morreu, agora eu tenho acesso. Cara, o santuário e o santíssimo lugar, eles eram divididos, ok, aquela divisão caiu, mas a divisão do santuário, só quem entrava ainda era sacerdote. Mas eu tenho uma mensagem muito boa, porque Jesus, ele faz a obra por completo, e ele fala o seguinte, lá em Apocalipse, vocês são feitos reis e... Cara, você tem acesso lá, mas primeiro você tem que reconhecer que você é um sacerdote, e você tem que agir como um sacerdote, não é para qualquer um não. O acesso ao Santíssimo Lugar é para aqueles que são sacerdotes. O véu se rasgou do Santíssimo, onde a arca ficava, que representava a presença de Deus. E o que fala? Sacerdotes, agora vocês podem olhar a presença, não mais o sumo. Porque o sumo sacerdote, ele mesmo foi o sacrifício. Ele mesmo rasgou o véu de cima a baixo e falou, pode vir, pode acessar, prova dessa presença, mas continua sendo para sacerdote, irmão. Querido, nosso pastor é uma bênção, amo a vida dele, os pastores dessa igreja são uma bênção, mas eu preciso reconhecer que eu sou um sacerdote na minha casa, que eu sou um sacerdote onde quer que eu for, que agora, com essa nova instauração que Jesus faz, onde aquele templo humano cai, e o templo espiritual onde não é mais Deus em um lugar e o povo no outro, mas é Emanuel, Deus conosco. E além de sacerdote, eu sou mais uma coisa. O Senhor, ele me fez templo. Templo e morada do teu Espírito. Esse foi o plano desde o começo. O primeiro tabernáculo não foi feito por Moisés, mas foi feito pelo próprio Deus em Gênesis, quando fala que à tardezinha Deus ia no jardim e caminhava com o homem. Esse foi o primeiro tabernáculo da história, Deus se relacionando com o homem. E o que impediu isso? O pecado. Jesus vem, restaura, fala, vocês têm acesso, mas sejam sacerdotes e cuidem da presença. Você pode ficar de pé? Ministério de louvor. Eu gostaria de ouvir um louvor com vocês. Eu gostaria que vocês meditassem. Gu, pode ir soltando esse louvor. Pode fechar os teus olhos.